ambiental. Ok? Aí vamos entrar em principais problemas ambientais do estado de Roraima e do Brasil, por algumas discussões. Evidentemente que não são os únicos temas a serem abordados, mas é relevante dizer exatamente que serão analisados alguns que foram reputados mais relevantes. Então aí, um destaque que eu faço é exatamente para a agricultura, o uso indiscriminado de agrotóxicos. E nós vamos falar em outros momentos também sobre a agricultura em si. Então aí nós observamos que existe ainda situações relacionadas a investigações de uso ilegal de agrotóxico. Agrotóxico que envolveria também fungicida, pesticida, inseticida, alguns que poderão ser aprovados pelo poder público, efetivamente, e outros não, poderão ter sido importados ilegalmente, e o uso pode ser extremamente nocivo, não só a quem manipula, quem utiliza, mas para os consumidores de determinados produtos, em especial alimentícios. Então são questões bastante complexas, e sem esquecer que o descarte também, existe uma regulamentação específica com exigência de licenciamento ambiental para as atividades que envolvam o descarte das embalagens que são utilizados os agrotóxicos aí. Uma peculiaridade que eu falo em relação a essa temática também é que é necessário para a compra de agrotóxico, legal, evidentemente, o receituário agronômico, ou seja, tem que ser um profissional, um engenheiro agrônomo, subscrevendo um receituário que admita que seria aquele produto mais adequado para determinada atividade e aí permitindo a sua aquisição. É uma condição essencial. Então, nós temos uma localidade no Distrito Industrial, que é o local de descarte das embalagens. Todo aquele que utiliza da embalagem de agrotóxicos tem que fazer o recolhimento da embalagem de agrotóxicos e fazer a destinação para um local adequado para fazer o encaminhamento efetivamente desse recipiente, que jamais pode se pensar em reutilização, e esse encaminhamento para um local que vai fazer a destinação permitida legalmente. Então nós observamos de modo leviano, ilícito, irregular e imprudente até, em alguns casos, a reutilização de embalagem de agrotóxicos. Eu já vi imagem, por exemplo, de pessoas até bebendo água com embalagem já utilizada de agrotóxico, o que é extremamente perigoso. Nós temos problemas relacionados aos assentamentos rurais, que não são poucos. Né? Então, por falta de planejamento governamental, esse planejamento governamental implica em prejuízos socioambientais e econômicos significativos, porque uma significativa parcela de pessoas assentadas não tem uma preparação, uma cultura para a atividade agropecuária, uma cultura para lidar com a natureza diretamente, para poder extrair da natureza o melhor sem prejuízo ambiental e a si próprio. Então, nós observamos políticas de números, quer dizer, que quanto mais números de assentado, melhor politicamente, que representa aí o cumprimento de princípios constitucionais, mas implicitamente, dentro dessa prática, o que nós nos atentamos exatamente para o descaso para assentamento de pessoas sem condição de subsistência em várias localidades. Eu já pude visitar algumas regiões, alguns assentamentos, em que os assentados estavam literalmente jogados, largados. E aí ocorre uma prática ilegal de comercialização de contrato de gaveta, que seria exatamente a principal instituição que trabalha assentamento no Brasil é o INCRA. Então, faz um contrato, o beneficiado ele assina um contrato, e quando ele não tem condições de estar mantendo aquela área, ele vende ilegalmente aquilo, muito embora tenha cláusula específica de ser vedado, ser proibida a venda, e vende, e outras pessoas adquirem, que têm maiores condições, e vai adquirindo outros, e aqueles que não têm condições vão vendendo, vende a mata os animais silvestres, é uma situação bastante complicada. Existem exceções? Sim, exceções de pessoas que conseguem, pelo menos, sobreviver em uma condição mínima, mas é algo bastante preocupante a forma como vem sendo colocado em prática os assentamentos rurais. Não só
pelo INCRA, evidentemente, mas nós temos uma realidade também bastante preocupante em relação à forma com que o estado de Roraima está lidando com esse tema aí. Uma polêmica bastante complicada. Pois bem, outras situações relacionadas a esse tema são as invasões e conflitos agrários. Então, são situações que são similares, mas não iguais, mas que tornam mais ainda complexa a temática, ao ponto do resultado, em todos os casos, envolver exatamente prejuízo socioambiental e econômico, indiscriminado, e sem um controle devido por parte do poder público. Essa imagem ela mostra um local de assentamento que foi feita aí a derrubada sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de aprovação por parte do poder público, e aí está sendo feita a medição da área degradada. Outro problema bastante significativo no estado são as queimadas e os incêndios. Nós tivemos um incêndio florestal no ano de 1998, muito intenso, com repercussão internacional, e era incêndio. Nós já pontuamos a diferença entre incêndio e queimada, que incêndio é quando perde o controle, que não há com os meios ordinários de combate, não há possibilidade de você controlar efetivamente de pronto, né, quando o fogo chega a uma dimensão de um porte extremamente significativo. A queimada, por sua vez, é de menor porte, menor incidência, de mais fácil controle, vamos assim dizer. Mas tanto um caso quanto o outro geram danos relevantes aí à fauna, à flora, à sociedade como um todo, prejuízos econômicos, bens materiais são perdidos também em alguns casos, vidas são ceifadas. Já tivemos ocorrência aí, que foram noticiadas na imprensa, de pessoas que morreram literalmente queimadas com base em fogo que elas mesmas atearam, e aí perdeu o controle, não tinha acero, não tinha as devidas técnicas para poder fazer o uso do fogo, e aí acabou morrendo queimado. Então, e aí eu já entro num ponto que é possível, por parte do poder público, aprovar a queima controlada por meio de um ato administrativo. É possível, legalmente, se exercer a queimada, mas aí a norma, é um decreto que regulamenta a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece lá os mecanismos mínimos de controle. Então, por isso que fala em autorização de queima controlada, dentre os quais nós temos lá fazer acero, que é exatamente um meio de contenção para que o fogo não propague para outras propriedades, outras posses, a região circunvizinha, que os vizinhos sejam acionados, sejam avisados, que adote as condições mínimas de controle do fogo, para não perder o controle, ao mesmo tempo que haja um preparo mínimo por parte de quem vai utilizar a respeito de como colocar, atear fogo. Então é possível, sim, mas em contrapartida é uma prática, existe uma prática ilegal aí, bem sedimentada, no sentido de fazer uso do fogo para renovação da pastagem, especialmente, de modo que tecnicamente já foi combatido, criticado, tendo-se em vista o prejuízo ao solo, ao subsolo, aos nutrientes, e ao mesmo tempo a própria fauna e flora. Então são situações que deverão ser pontuadas, e as consequências, quando perde o controle e vira incêndio, são consequências incomensuráveis, prejuízos aí muito significativos, e é uma das principais ocorrências que nós observamos, em especial nos períodos de estiagem, que é o chamado verão roraimense, que varia entre os meses de setembro até março, abril do ano seguinte, que é sucedido pelo período chamado, entre aspas, de chuvas, né, o período do inverno roraimense, que a atividade de chuva é mais intensa. Então, nesses períodos de estiagem, a preocupação é muito grande em relação ao uso do fogo, porque conforme a condição climática, o controle fica muito complicado, muito difícil. Então, mas mesmo assim, existem iniciativas bastante relevantes por parte do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, auxiliado por meio dos órgãos ambientais, em especial o IBAMA, com programas do tipo Preve Fogo,
com a formação de brigadistas, que são pessoas que são capacitadas, inclusive recebem para isso, para combater com técnicas adequadas aí o fogo. É o que está ocorrendo em qualquer localidade, em especial na atualidade nós observamos na região amazônica, no Pantanal Mato-Grossense, o combate aí aos incêndios florestais, que está literalmente devastando uma significativa parcela de biodiversidade regional e nacional. Então é um tópico extremamente complexo, perigoso. Não podemos esquecer também a possibilidade de ocorrência de queimada e incêndio no âmbito urbano. Nós já tivemos problema aí de queimada, que quase virou incêndio, próximo a uma área do Exército e próximo ao paiol de armas e munições, onde fica armazenadas as munições de um dos batalhões do Exército Brasileiro. O autor foi responsabilizado, mas o combate foi efetivo, mas é uma situação excepcional, porque grande parte das ocorrências são clandestinas, é muito difícil identificar o causador. Então nós temos ocorrências inúmeras que o causador é complicado acionar, principalmente no ambiente urbano, em especial quando é uma queimada de vizinho, isso se identifica mais facilmente. Mas nós temos aí situação bastante complicada, por exemplo, no que diz respeito às áreas que tem um mato, né, uma vegetação um pouco mais intensa, que não há limpeza. E aí, no caso do município de Boa Vista, existe uma lei municipal específica que trabalha essa temática no sentido de exigir a limpeza das áreas urbanas baldias, né, aquelas que não são ocupadas efetivamente. Então, inclusive com multa, para minimizar esses problemas, que não é só queimada, envolve também lixo, muito lixo aí jogado em lotes baldios. Então esse tema é um tema bastante preocupante. A impunidade ainda prospera, no entanto, existem mobilizações que a gente vem fazendo junto ao Corpo de Bombeiros para poder fazer uma perícia que possa identificar com mais precisão quem possa ser o causador de algum incêndio, de alguma queimada, para gerar uma responsabilização como forma de prevenção também, não só repressão estatal, mas como forma de repressão a condutas dessa natureza, que são extremamente gravosas. Existem estudos desenvolvidos, bem significativos, que buscam implementar técnicas alternativas ao uso do fogo, mas tem que ter o aval realmente do poder público, o apoio, o auxílio. A sociedade civil deveria apoiar iniciativas dessa natureza e ao mesmo tempo estimular, capacitar, mas é uma temática bastante complexa, mas é um problema bem relevante no Estado e no país, né? Desmatamento. Então nós observamos situações relacionadas ao desmatamento para exploração madeireira diretamente, para a pecuária, agricultura. Já vi casos concretos de exploração de desmatamento aprovado pelo poder público para a criação de gado, em que era uma área muito grande, muito significativa, mas o poder público simplesmente não quis. O poder público não, quem detinha ali a autorização de corte raso das madeiras da sua propriedade não quis autorizar que fosse feito antes um estudo da flora e fauna ali da sua área, era uma área muito relevante, e então existe um descompasso muito grande de situações dessa natureza. Então, no caso desse proprietário e inúmeros outros que nós observamos, há simplesmente o corte raso das espécies da flora e depois a limpeza para a criação do gado. Então é uma situação que complementa aí a problemática do desmatamento junto com a agricultura. Então, o desmatamento é uma ocorrência bastante significativa no estado, especialmente na região sul, em que é mais intensa o bioma floresta amazônica. Lembrando que o estado de Roraima congrega o bioma floresta amazônica, integra na totalidade o bioma floresta amazônica, mas nós temos regiões de lavrado, regiões de transição entre a floresta amazônica, o lavrado, o cerrado roraimense, que nós não poderemos esquecer. Então, na região sul do estado, é mais intensa aí
a atividade de exploração madeireira, principalmente a ilegal, porque pode ser legal efetivamente, desde que haja aprovação do poder público para o corte, para o transporte, para a utilização devida, beneficiamento, etc. Um outro problema, em razão, até consequência do tópico que nós já tratamos, nós temos aí a exploração minerária. Inúmeras ocorrências envolvendo essa temática, em áreas indígenas, fora de áreas indígenas. Os danos são incomensuráveis. Nós observamos aí prejuízos socioambientais relevantes e econômicos até para o poder público, para a União, que é a detentora desse bem, e é quem aprova efetivamente a possibilidade não só de pesquisa, como de exploração. Então é um problema bem relevante, está na mídia a discussão, inclusive da aprovação ou não da exploração minerária em área indígena no Congresso Nacional, que é o órgão, que é a instituição legitimada para a discussão dessa temática e eventual aprovação. Pois bem, nós temos aí algumas informações. No ano de 2006, só para ter um registro, o DNPM, que hoje foi substituído pelo pela Agência Nacional de Geologia, Agência Nacional de Mineração. Achei que tivesse parado, mas está dando continuidade. Não é a Agência Nacional de Geologia, é sim a Agência Nacional de Mineração, que substituiu o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral ou Produção Mineral, que era o DNPM. Então, tanto um quanto o outro é o órgão legitimado em nível nacional para aprovação da exploração minerária como um todo no Brasil. E aí, nesse ano de 2006, nós observamos num evento que foi realizado no estado de Roraima, em Boa Vista precisamente, foi divulgado que somente em área indígena já existiam 706, ou melhor, no estado inteiro existiam 706 registros para posterior pesquisa e exploração minerária exclusivamente em área indígena, e 108 fora. Do total, nós observávamos que os registros das licenças expedidas eram 78, com uns 36 alvarás concedidos, num total de 928 no ano de 2006. Hoje já existem informações noticiadas na imprensa que a quase totalidade do estado de Roraima já é objeto de interesse no que diz respeito a eventual pesquisa e eventual exploração minerária, que é uma situação bastante complicada, e nós já pontuamos exatamente que uma coisa é ser proprietário do solo, da superfície, outra coisa é a União, que é detentora da responsabilidade do patrimônio e é bem da União o subsolo, ela aprovar para um terceiro exatamente o que é a possibilidade de explorar aquele subsolo. O proprietário em si ele terá direito, né, do proprietário da área, o proprietário imobiliário terá direito a parcela dos benefícios, mas ele não necessariamente é quem poderia, nesse exemplo, explorar. Então é outro problema bastante complicado que nós temos aí, as consequências são bastante significativas, nós temos recentes estudos analisando o potencial cancerígeno, o potencial do uso do mercúrio cromo na depuração do ouro e as consequências em relação àqueles que consomem peixe, em especial os de couro. Então é um tema bem em voga na atualidade. Outra questão que não podemos esquecer, essas imagens são todas do município de Iracema, do lixão do município de Iracema, porque ali não tem tratamento, não tem nenhum tipo de medida de contenção, de minimização dos riscos, de
de adequação do resíduo sólido, que o lixo é literalmente um resíduo sólido. Então, a disposição de qualquer jeito se chama lixão, efetivamente, porque é ilegal. Então, nós observamos aí uma preocupação, uma incapacidade do poder público de gerir adequadamente os resíduos sólidos. Mas não só os resíduos sólidos, nós temos aí uma discussão também em relação aos efluentes, o esgoto sanitário. Para onde vai o esgoto sanitário? Como é que é tratado? E é tratado? Será? Como é que fica realmente a destinação final do esgoto aí da população? Não só de Boa Vista, mas do Estado como um todo, do Brasil inteiro. É uma preocupação nacional e internacional, porque está diretamente ligado à qualidade de vida, que é um dos indicadores do desenvolvimento humano. Outro tipo de ocorrência bastante preocupante no Estado é o atropelamento de animais. Nós já mostramos em outro momento o atropelômetro, que é um site que mostra, que tem como fundamento um logaritmo que quantifica os animais mortos atropelados, efetivamente, e todo tipo de animal que nós podemos observar, e são só alguns registros. Então nós temos também a caça indiscriminada, nós temos um problema muito significativo em relação a isso, o uso inadequado aí do armamento para fim de abate de animais silvestres, nós temos a prática de maus tratos, seja animais domésticos, sejam animais silvestres também, existem ocorrências desse gênero, a prática de rinha de galo, rinha de cachorro, nós temos aí o abuso, o excesso de carga, né, para os animais, tipo cavalo, vaca, transportarem. Nós temos aí ocorrências envolvendo pessoas que simplesmente pegaram filhotes de cachorro e enfiaram goela abaixo. Pimenta é uma conduta bastante nociva. Nós temos aí briga de cachorro que resultou em morte de um deles com pancada na cabeça, utilizando ferro. Nós temos uma ocorrência que eu já relatei de uma pessoa que matou uma ninhada de gatos com enxadada na cabeça. Então, nós temos aí uma ocorrência envolvendo, inclusive, a autoridade que num dos jogos do Brasil, o Brasil ganhou um cachorro, ele ficou meio perturbado e acabou invadindo a casa vizinha, e o vizinho jogou uma panela de água quente na cabeça do cachorro, e aí queimou o cachorro literalmente. O cachorro não estava agressivo, mas isso aconteceu. Então, pessoas que amarram, já aconteceram episódios de pessoas amarrarem cachorro na traseira de algum carro e começarem a andar, e o cachorro, em especial o cachorro, ser arrastado. Então é algo assim, não tem limite, né? Essa prática que é crime ambiental, que é infração administrativa ambiental e é imoral também. Essa propaganda é lá da Venezuela, uma imagem que eu mesmo fiz, da prática de rinha de galo. Pois bem, eu falei alguns pontos relacionados ao saneamento básico, mas o saneamento básico, de acordo com a legislação federal, ele envolve não só o abastecimento de água em qualidade, ou seja, a captação, o tratamento e a distribuição da água potável em condições de salubridade para atender às nossas necessidades. O esgotamento sanitário, né, é o transporte do deslocamento, a captação do esgoto sanitário, a condução do esgoto sanitário, o tratamento. No caso de Boa Vista, nós temos aí a estação de tratamento de esgoto da CAE. Então, a ideia era que exatamente que 100% do esgoto sanitário de Boa Vista siga para essa localidade, que lá deveria se fazer um tratamento adequado do esgoto, e ao ponto, o último tratamento em suas várias lagoas seria a destinação de um efluente, de um líquido, que seria a água, em condições de voltar para a natureza, uma água adequada, mas teoricamente isso é muito bonito, na prática é muito complicado. A constatação, a aferição, inclusive os exames, os levantamentos técnicos para eventual responsabilização. Sem esquecer o esgotamento sanitário que ocorre no ambiente doméstico de várias famílias, não ligarem o esgoto doméstico ao esgoto da rua para evitar o pagamento de 80% do valor da água, o esgoto. Então, para evitar esse pagamento, simplesmente não faz a ligação, o que é nocivo também, que envolve aí o exercício de algumas
atividade econômica de algumas empresas que trabalha com a coleta de esgoto. Então, são os chamados limpa-fossa. E tem gente que trabalha com esse tipo de ramo, esse tipo de atividade, que é importante, extremamente importante também, exatamente pelo fato de algumas fossas não subtarem, vamos assim dizer, não encherem, e aí é preciso fazer o esgotamento. E é esse esgoto, com o aval, autorização formal da CAER, é despejado na primeira lagoa de estabilização para o tratamento, como se fosse um encaminhamento via normal do esgoto sanitário. Relacionado a essa temática, nós temos também um outro grave problema de pessoas, famílias, às vezes, que instalam o seu esgoto sanitário não tendo nem fossa sanitária, pegando o seu esgoto e interligando na rede pluvial, que tão somente deveria ser utilizada exclusivamente para a finalidade de água da chuva, da condução da água da chuva até o curso d'água por gravidade. Então nós temos problemas relacionados a essa temática de mau cheiro, e já gerou responsabilização do poder público por não fiscalizar efetivamente uma situação como essa, que é muito complexo, é complicado realmente identificar, deve-se utilizar mecanismos tecnológicos para tanto, como, por exemplo, pela via pluvial, um determinado maquinário, acompanhado por um sistema de monitoramento, vedar a saída desse esgoto ilegal, aí o proprietário vai correr atrás para uma solução mais efetiva, quem está dando causa. Então são situações assim que devem ser pontuadas em razão da sua complexidade. Outro ponto que nós já tratamos é resíduos sólidos, que deveria se fazer aterro sanitário, que seria um meio técnico qualificado mais adequado para o acondicionamento do resíduo sólido, tratamento e disposição final, mas nem sempre é assim, esse é o ideal. Nós temos uma lei específica que trata de resíduos sólidos, está dentro aí do contexto geral de saneamento básico, e as redes pluviais que eu acabei de falar. É uma complicação aí em vários municípios. Boa Vista não é diferente, que é muito plano, uma cidade muito sem muitas ondulações, vamos assim dizer, morros, mas o acúmulo de água ele é muito intenso em algumas localidades, em especial num período mais intenso de chuvas. E o controle de vetores, que são as doenças. Então, doenças, em especial doenças hídricas, os mosquitos que causam N doenças deverão ser acionados às instituições públicas competentes, em especial de cunho sanitário, para o combate. Envolve saneamento básico, envolve qualidade de vida. Só que nós temos problemas em relação à adequada prestação de serviços dessa natureza. Outra questão que eu pontuo é exatamente o não conhecimento das potencialidades, biodiversidade. Eu achei essa fruta, vamos assim dizer, no campo, e eu não sabia o que era, me falaram, e aí eu vou deixar em aberto para alguém que saiba, não vou dizer o que é. Foi aqui na região do Bom Intento, é uma árvore de grande porte, é uma beleza magnífica no meu ponto de vista, quando ela cai, essa flor, semente, entre aspas. E vamos dizer, para quem não sabe, mas assim, a ideia de analisar essa imagem é exatamente nós valorizarmos a biodiversidade, mas a partir do momento que a gente não conhece, como é que valoriza? Como é que a gente vai dar importância? Como é que a gente pode exercer um uso racional, inclusive com rentabilidade econômica, de algo que a gente não conhece? Então, nesse ponto, a ciência e a tecnologia é extremamente importante. Nesse ponto, é importante também a sociedade poder participar, se inteirar mais do que está sendo discutido, analisado, pesquisado. E aí o não conhecimento realmente ele redunda em não proteção, o que também é prejudicial. Em cima dessa temática, também nós temos aí, já é uma realidade, pelo menos na imagem que mostra, a imagem que eu mesmo tirei lá na Venezuela, de se exercer o turismo em área indígena. O Brasil está discutindo, já existem algumas tratativas no âmbito do estado de Roraima também. A potencialidade turística é imensa realmente, com a proteção da cultura indígena, com a proteção dos recursos naturais. Então,
É nessa linha que a gente deve discutir. Má utilização dos recursos hídricos. Então, de um lado, nós temos um recurso hídrico que é o Rio Branco, teoricamente protegido, do outro lado, nós temos o Igarapé, onde houve um rompimento de barragem, e o desastre é inimaginável nessa região. Então, até que ponto consegue-se reparar os danos ambientais? Até que ponto? E como nós deveríamos utilizar melhor os recursos hídricos? É uma temática. Por quê? Porque é limitado, como nós observamos, então nós deveríamos utilizar com maior propriedade, com maior qualidade, com maior responsabilidade. Em especial com a intervenção direta do poder público, não só ajudando, mas também fazendo a sua parte. Então é uma preocupação que deve ser externada sem pestanejar. A outra é a destruição ou utilização irregular da mata ciliar. Essa região em si da imagem, muito embora possa transparecer que foi suprimida toda a vegetação ciliar, mas na realidade não, é uma região intacta, mas mostra claramente o que pode acontecer em localidades de mata que cobrem a vegetação à margem dos cursos d'água, sejam rios, igarapés, lagos naturais ou artificiais, em que é exigido aí a manutenção da vegetação, e aí nós, como sociedade, como poder público, deveríamos exatamente proteger algo que tem uma importância absurda no que diz respeito a vários elementos. Quem em algum momento for fazer a disciplina de flora, direito da flora e unidade de conservação, vai observar o que é a área de preservação permanente dos cursos d'água, que tem o conceito, ou melhor, a definição da lei para o que é a área de preservação permanente envolve a proteção do meio ambiente também. Mas, em especial, no aspecto dos recursos hídricos, envolve a proteção dos recursos hídricos, da água. Então, a mata ciliar em si é um fator de proteção, inclusive proteção da própria sociedade. Então, não podemos negligenciar a necessidade de manutenção da vegetação ciliar. A proteção do patrimônio paleontológico, patrimônio histórico-cultural de determinada cultura, de determinada comunidade. Essas imagens aí são do estado de Roraima, segundo o anuário de 2012 do estado. No entanto, nós observamos exatamente anuário turístico, especificamente turístico. Não sei, é no município do Cantá, mas eu não sei onde é essa imagem, até gostaria de conhecer, levando em consideração aí o potencial turístico de que teria efetivamente que proteger essa região aí. Nós temos a Pedra Pintada, nós temos N espaços aí em que culturas milenares anteriores aí já fizeram alguns registros que devem ser protegidos. A mesma coisa ocorre aqui. São duas imagens, não é a mesma aí, a de cima e a de baixo. Pois bem, poluição é outro tipo de ocorrência bastante significativa e preocupante. Poluição dos recursos hídricos, com retirada da mata ciliar, já foi falado. Exposição de esgoto. Nós temos poluição sonora, já foi feito comentários no tópico responsabilidade. A emissão de ruídos acima dos limites permitidos, em especial pela normativa NBR 10.152 da ABNT e o Código de Posturas do município de Boa Vista, é algo bem polêmico aí no que diz respeito ao direito da pessoa ter o lazer e de outra de ter o sossego no seu bem-estar. Poluição atmosférica em razão da prática de queimada, pode ser, na prática de atividades industriais com disposição de elementos químicos nocivos. É uma situação mais difícil, pelo menos na atualidade, no estado de Roraima, em razão da pequena quantidade de indústrias instaladas. Nós temos poluição do solo, com lixões, só repetindo, voltando aí para a poluição atmosférica, a prevenção acima de tudo, é extremamente importante. Antes de acontecer, antes de instalarem N empreendimentos industriais, deve-se pensar em medidas de contenção e de controle da qualidade do ar. Aí, voltando aí para a poluição do solo, nós temos os lixões, a disposição de recipientes agrotóxicos sem qualquer tipo de tratamento, rejeitos nucleares em algumas localidades em nível nacional, como, por exemplo, a situação que eu citei do Césio 137 em Goiânia no ano de 1987, que é um dos maiores desastres urbanos do mundo, e
E lá os rejeitos, eles tomaram uma proporção tão grande, os rejeitos nucleares, que um município aceitou receber, evidentemente, que é com a contrapartida econômica. Então, com a data limite né, do Césio ele ser assimilado pela natureza muito significativo, então é muito preocupante. A poluição em todas as suas formas é objeto de preocupação. Uma outra questão que deve ser pontuada é a atuação do poder público. A ausência de corpo técnico adequado e em quantidade suficiente para atender a demanda é algo preocupante. A ausência de concurso público é o que nós temos na realidade, em todos os níveis federados. Nós temos aí a necessidade de qualificação técnica e multidisciplinar, que muitas das vezes não ocorre. É exigido do profissional um determinado comportamento. No entanto, a ausência de qualificação, de capacitação, prejudica aí ao desenvolvimento de suas atividades. Há necessidade cada vez mais de internalização da temática ambiental pelo próprio órgão ambiental, e muitas das vezes não observamos isso, com indicação de dirigentes ligados a atividades econômicas, às vezes contrárias à atividade ambiental, por interesses políticos, às vezes contra interesses políticos que fogem toda uma temática de proteção do meio ambiente. Então, são situações que devem ser pontuadas e, ao mesmo tempo, estabelecida política de internalização da importância do meio ambiente por parte daqueles que trabalham no próprio órgão ambiental. A ausência de recursos suficientes e política pública implementada, então, a carência para o funcionamento dos meios e pessoal, o exercício de suas atividades é algo gritante em relação a todos os órgãos. Politização do órgão ambiental e parcialidade na condição de suas atividades, fiscalização, licenciamento, é algo bem complicado, e gestão. Conflitos de competência entre os próprios órgãos ambientais, o ativo, ou seja, quando mais de um quer atuar, e o passivo, quando é exatamente o contrário, ninguém quer atuar. Então, é algo bastante complicado. O licenciamento ambiental, como principal instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, quando ele é complicado, ele é confuso, a condução dele, não existem termos de referência que norteiem os empreendedores como deve ser feito, e ao mesmo tempo os consultores ambientais, que haja uma distribuição equitativa, que uma distribuição adequada, igualitária, legal e honesta dos feitos dentro dos órgãos ambientais, sem prestigiar A, B, C ou D, é o que geralmente não ocorre. São situações essas que prejudicam aí o objeto de atenção. Nós temos a omissão dolosa e culposa também por parte de órgãos ambientais, às vezes de gestores, às vezes de agentes públicos que atuam na área ambiental. Nós temos a obrigação de assimilar e praticar o dever de agir. Por quê? Porque é responsabilidade do poder público a defesa do meio ambiente. Nós já observamos isso em nível de Constituição, sem falar nas normas infraconstitucionais. Há necessidade de um pensamento transversal da própria instituição em relação à proteção do meio ambiente. Isso envolve também a atuação interinstitucional junto com outras instituições. Agora, quando há o desconhecimento dos atores e suas potencialidades e as potencialidades que poderiam contribuir para o processo de tutela ambiental, é uma questão bem complicada, até porque como é que vai exigir de alguém que não conhece, que não foi capacitado, não foi orientado, não tem uma devida qualificação. Então, a política ambiental, para quem vai atuar, não necessariamente só no órgão ambiental, mas outras instituições que de algum modo vai lidar com a temática ambiental, como, por exemplo, a implantação de empreendimentos aí de rodovia, uma rodovia, a instalação de uma rodovia que envolve não só o órgão ambiental, mas outras secretarias, ou municipais ou estaduais, como, por exemplo, de trânsito, como, por exemplo, de infraestrutura. Então, que deve, dentro dessas estruturas, também trabalhar a temática ambiental de um modo transversal, o que geralmente não ocorre. Então, são situações bastante complicadas, junto também, acrescento, o retrocesso governamental e legislativo agora é reinante. Por exemplo, nós citamos aí alguns casos anteriores e outros vigentes ainda, que o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, que é o maior do mundo e está em risco, impulsionados por produtores e indústria de mineração. Nós temos um projeto que invalida unidades de conservação, onde proprietários privados
que não receberam indenização em 5 anos. Nesse montante, nós temos aí aproximadamente 10% das unidades de conservação federais, então é preocupante. Nós temos aí o Código Florestal, que já está em vigor, já foi questionado juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal, que bateu o martelo, mas os retrocessos em relação à legislação anterior, ou seja, o Código Florestal de 1965, foram muito grandes, em relação, por exemplo, à área de preservação permanente, à reserva legal. Então, não é só essa lei, existem ainda projetos de lei para alterar o próprio Código Florestal, que piora mais ainda o quadro que já era questionável. Nós temos o decreto 9.142 de 2017, que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre, a RINCA, lá do estado do Amapá, próximo ali a divisa com o estado do Pará, que situação essa que foi objeto de acionamento da Justiça Federal, que reverteu essa situação, mas vira e mexe acontece em nível federal, estadual, e que não podemos excluir a possibilidade também do município de retroceder nos avanços já conquistados anteriormente. Nós temos a PEC 65, que acrescenta o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, em que conclui da seguinte maneira, dentre outros pontos: apresentado o estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de impacto ambiental, nenhuma obra poderá ser suspensa e ou cancelada, exceto fato superveniente, o que é bastante complicado, bastante complexo essa discussão, e ao mesmo tempo busca-se uma implementação cartorária aí, tão somente da apresentação do estudo de impacto ambiental, o que a consequência pode ser inimaginável, até porque quando nós estudamos estudo de impacto ambiental, lembra diretamente empreendimentos de elevado porte, de magnitude danosa absurda, como são as hidrelétricas, a instalação de portos, aeroportos, etc. Nós temos projetos de lei trabalhando o licenciamento ambiental, que os retrocessos são inúmeros, dentre os quais nós temos o autolicenciamento ambiental. Nós temos a Lei de Regularização Ambiental de Roraima, que praticamente só chancela a regularização dos empreendedores sem qualquer preocupação com o passivo ambiental. Os compromissos são só formais, de papel, mas na realidade a prática está muito aquém do desejável. Lei de Boa Vista, são só exemplos. Lei de Boa Vista, que alterou o Código de Postura sobre poluição sonora, que simplesmente aumentou o nível de decibéis, em detrimento da sociedade como um todo, com a preocupação tão somente para atender o segmento sem demérito, sem crítica, mas exclusivamente o projeto de lei que virou lei, a justificativa dele era para atender o segmento religioso e as pessoas que trabalhavam com o uso de música, com o uso de aparelhagem de som, ao vivo em especial. Então, esse projeto de lei foi objeto de ação civil pública e ação direta de constitucionalidade, que foi ganha pelo Ministério Público, mas é um retrocesso, nós observamos aí, porque os níveis chegou ao ponto, por exemplo, dos carros de som poder utilizar a sua aparelhagem até o nível de decibéis 100, o que é extremamente prejudicial. O parâmetro mínimo exigido pela ABNT é de 55 em condições razoáveis, acima disso já começa a ser prejudicial, não só a ABNT, mas a Organização Mundial de Saúde também. Não podemos esquecer também a existência de outros atos administrativos de todos os entes federados que poderão simplesmente prejudicar ainda mais a temática, a abordagem e a proteção do meio ambiente. Então, a questão é, para fechamento desse tópico, desse bloco, quem é o culpado? Ou quem são os culpados? Poder público? Coletividade? Indivíduo? Natureza? Ou todos menos eu? É uma situação aí a exigir reflexão. No meu ponto de vista, a responsabilidade é do indivíduo, é da família, da sociedade, é do governo como um todo, nacional, internacional. Então nós deveremos aí assumir a meia-culpa no enfrentamento dessas questões. E essa imagem ao fundo, um comentário sobre ela, que é um desenho que foi feito numa escola municipal do município de Alto Alegre. Eu fiz a visita de inspeção na região de Alto Alegre, em uma dessas localidades, muito distantes, estrada de chão ainda,
o acesso muito complicado ali, várias crianças estavam estudando naquele horário, e aí a professora suspendeu para me atender ali e dar uma pausa para os alunos, que inclusive levei material de educação ambiental para poder fazer distribuição, como camisetas, bonés, ali foi um momento bem interessante, e essa imagem estava lá falando sobre o Dia da Amazônia, que é 5 de setembro. E aí está escrito o seguinte: a Amazônia é a região mais rica em biodiversidade do planeta, pois contém a maior variedade de espécies da fauna e da flora em suas florestas e rios. Precisamos cuidar deste paraíso ecológico. Então, essa mensagem me chamou bastante atenção, numa região em que a professora era a professora, era a merendeira, era a faxineira, era o faz tudo lá. E do pouco que tinha ali disponível, com uma condição precária, ela fazia muito, realmente, exercia um papel significativo no que diz respeito a ensinar o ensino e também voltada aí para a temática de educação ambiental. Ao centro da imagem nós temos uma mensagem, essa mensagem não está na imagem de fundo, ela foi incorporada posteriormente por mim, que faz parte do hino do Estado de Roraima. Entre aspas está a seguinte citação: tua flora, o minério e a fauna são riquezas de grande valor. Tuas águas são limpas, são puras. Tuas forças traduzem rigor. Que belezas possui nossa terra, sinfonia que inspira o amor. O sucesso é a meta, o farol, no lavrado banhado de sol. Então com essa, eu fecho esse bloco com essa mensagem da imagem de fundo, do hino do Estado de Roraima, na perspectiva realmente de exercermos uma reflexão abalizada que possa não só mudar os nossos comportamentos individuais, mas os comportamentos da coletividade. Quem sabe poderemos aí fazer valer o princípio da solidariedade intergeracional, deixando um meio ambiente melhor do que nós encontramos para as futuras gerações. Fica aí essa observação.